Quero ver um padre do Bento XVI fazer o que eu faço aqui, sendo censurado, sendo ameaçado de morte. A igreja está dividida e o nosso Papa está preso. O livro Vou Provar que o Papa é Bento XVI mostra a trama internacional contra o verdadeiro Papa. Você só encontra o livro Vou Provar que o Papa é Bento XVI na loja Sagrada Face, www.lojasagradaface.com.br. Entenda o que está acontecendo e decida em qual igreja você vai ficar. Tem graça, o verdadeiro Papa preso lá no Vaticano, sendo mártir da igreja, e simplesmente esses indivíduos pensando no deles, no lado deles. Aliás, o Papa Bento XVI, certa vez, ele disse que se ele renunciasse um dia, ele voltaria para a Baviera, ele seria cardeal na Baviera, voltaria a ser cardeal, né? E se mudaria para a Alemanha. Por que será que ele não fez isso, não é? Ele falou que se ele estivesse muito doente, era uma outra situação, por vontade própria. Como ele não renunciou, porque não foi por vontade própria, então não é válido, ele simplesmente continua até hoje preso no Vaticano, usando a roupa branca, usando o anel de pescador, dando a bênção papal e quando deixam usando o sapato do martírio vermelho, que é o sapato dos papas, e com a roupa branca, com a batina branca de papa, as vestes de papa. Então eu pergunto para vocês, depois de um sacrifício desse tamanho, ainda tem bispo que pensa em si mesmo? Ainda tem padre que não se aventura, não arrisca, não enfrenta. Ainda tem padre que não enfrenta a heresia de frente. É exatamente assim que é. A gente não vê. E um ou outro no exterior que fala, eu sou Bento XVI, pode contar que é conversa. Um deles agora recente na Colômbia, aí, eu sou Bento XVI, foi descobrido, tinha sido posto para fora da igreja simplesmente por escândalo sexual. Não tem nada a ver com Bento XVI. E um ou outro que ainda fala sobre Bento XVI é assim, sou Bento XVI, venham para mim. Então vamos rezar, que a missa, todos rezam em latim. Você não sabe, a pessoa quando está rezando em latim, você não sabe se está rezando porque a oração pelo Papa é mental, você não ouve se é Francisco ou Bento XVI, eles podem estar perfeitamente rezando para Jorge Mário Bergoglio, em união com ele, e o povo lá não entende nada de latim, muito menos do silêncio do padre. Não lê as mentes, não dá para saber. Tá certo? E o indivíduo está lá posando sobre Bento XVI, você não sabe para quem que ele está celebrando a missa. Então, meus irmãos e minhas irmãs, sou Bento XVI, quero ver um padre do Bento XVI fazer o que eu faço aqui, há 3 anos defendendo o verdadeiro Papa. Custe o que custar, sendo censurado, sendo ameaçado de morte, sendo ameaçado de excomunhão por um monte de gente aí que aciona a CNBB para me excomungar, já acionaram o Vaticano, né, Maria Sofia, para excomungar a gente, já disseram que vão me denunciar para a Polícia Federal e por aí vai. Nós continuamos aqui firmes na fé com todas as ameaças, continuamos firmes na fé com toda a calúnia, difamação e continuamos aqui. Então, meus irmãos, isso não é pensar em nós, é pensar em primeiro em Cristo, segundo na verdadeira igreja, no nosso verdadeiro Papa, na nossa missão. Isso é o que a gente tem feito aqui há 3 anos, 24 horas por dia. Aí vem me dizer que eu até queria falar, mas eu não posso, porque aí eu vou perder um monte de coisa. Ah, tenha dó, mas tenha dó. Que covardia! Tá certo? Isso é covardia e é omissão e isso é pecado mortal. Gente assim também está condenado ao inferno. Acho bom, assim, realmente se reconciliar com Deus e defender o verdadeiro Papa enquanto ele é vivo. Porque depois que ele for assassinado, daí não adianta mais. Tá bom? Então, meus irmãos e minhas irmãs, esse é o quadro da igreja hoje, da igreja invadida. Por isso você não pode mais pisar na igreja. Você não pode, mas a minha mãe me obriga, você não pode mais pisar na falsa igreja. Quando você está na falsa igreja, você está em comunhão com hereges, em comunhão com todas as heresias de Jorge Mário Bergoglio, está em solo que não é mais católico, não é mais cristão, é consagrado à Mãe Terra, e exatamente por isso você está excomungado junto com eles em pecado mortal e tão condenado quanto qualquer um deles. Ah, mas não sabia. Bom, se eu não sabia, então ainda dá tempo de saber, né? Mas a pessoa que já sabe, continua indo lá, aí piora muito a situação.